Ok. Obrigado, Claudinha. Então, mais uma vez, só recapitulando. Então, a gente está lendo, começando aí o Salmo 56. Tinha esquecido de gravar, agora está gravando. Então, o título do Salmo 56 é Conforto na Perseguição. Esse salmo é um cântico, né, de Davi, e ele é composto de três partes. As três partes são de 1 a 4, que fala da fé e do medo. Do versículo 5 ao 9 é um segundo bloco que fala sobre o destruidor e o libertador. E o terceiro bloco, do 10 até o 13, que fala da confiança e das ações de graça. A gente começou lendo o versículo 1 dizendo Davi clamando pela misericórdia, né? Misericórdia de Deus. Você já ouviu tem uma explicaçãozinha bem bonitinha, a diferença de misericórdia e graça. Sabe qual é a diferença entre misericórdia e graça? Né? A graça é aquilo que você não merecia, mas recebeu. Pensa na salvação, né? A graça é aquilo que você não merecia, mas recebeu. E a misericórdia é aquilo que você merecia, mas não recebeu, que é o castigo, né? Então, assim, a mesma coisa vista por dois aspectos diferentes, né? A graça é aquilo que você não merecia, mas você recebeu, que é a salvação. E a misericórdia é aquilo que você merecia, pensando no castigo, né? A misericórdia é aquilo que você merecia, mas você não recebeu. Então você merecia o castigo, mas você não recebeu o castigo, né? Só uma frasezinha aí de impacto, né? Para a gente entender um pouquinho a diferença sobre misericórdia e graça. No fundo, é tudo amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu gosto de dizer que a graça é a concretização do amor de Deus no nosso amor subjetivo. Nossa, o negócio de eu acordei inspirado hoje, hein, pessoal? Mas o amor, a graça é a concretização do amor de Deus na subjetividade da vida. Ou seja, quando a gente vê o amor se tornando. Porque assim, não é difícil explicar graça, né? Assim, o que é graça? Poxa, a coisa mais difícil é você tentar explicar a graça. Então, a graça sempre é explicada como? Através de exemplos, né? Poxa, eu estava passando por uma dificuldade, estava com uma dívida, e aí de repente aconteceu alguma coisa que a mão de Deus aconteceu e deu certo, né? Eu estava doente e a mão de Deus. Ou seja, a graça é mais fácil explicar a graça através de exemplos do que através de palavras teóricas, né? Porque o amor de Deus concretiza na subjetividade da nossa vida, ou seja, a gente vai vivendo, a gente não entende direito, mas de repente a coisa acontece, né? Mas vamos lá, eu estava falando do versículo 3, né, aqui do Salmo 56, que fala assim: mas quando eu tiver medo, confiarei em ti. Aí eu pedi para vocês abrirem 1 João capítulo 4, versículo 18, e o 1 João capítulo 4, 18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Né? Então, assim, aqui diz: o amor, no amor não há medo, no contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Né? E a pergunta que eu faço para você, acho que faço para mim também, mas é assim: o que tem te guiado? O que direciona a tua vida? É o medo ou é o amor? Né? Conversando com uma senhora aí que passou uma fase bem difícil da vida, do marido dela no leito da morte, e ela veio desesperada falar comigo e eu falei para ela: o que guia a sua vida? Né? O medo ou o amor? Né? Então, se você ama essa pessoa que está passando por essa dificuldade gigante, o que te guia nessa situação? O medo ou o amor? Sabe por quê, pessoal? Se você é guiado pelo medo, você não vai ajudar em nada. Você não vai ajudar em nada. A pessoa com medo, ela é uma pessoa que reage de uma forma impensada.
Você já ouviu falar daquela expressão gato escaldado? Daquela ideia de quando o gato ele está encurralado, o pelo dele levanta assim e ele faz qualquer coisa para se safar. Mas por quê? Por causa do medo. Ele não pensa, ele está agindo por conta do medo. E muitas vezes nós também, o nosso desespero, né, muitas vezes é o quê? É fruto de uma vida guiada pelo medo. E aí eu penso, né, comigo mesmo que diante de uma aflição, diante de uma dificuldade, ou você é guiada pelo medo, ou você é guiado pelo amor, né? Então você e aí não tem a ver com Deus. E aí assim, eu tô falando que nesse momento tem a ver com Deus, por quê? Porque nesse momento você que tem que decidir na sua vida. Você tem que decidir. Você vai falar, eu vou ser guiado pelo medo, ponto final. Ou eu vou ser guiado pelo amor, ponto final. E aí a palavra de Deus de João, 1 João 4,18 nos ajuda nesse sentido, né? Então, assim, se eu decidir ser guiado pelo amor, o amor lança fora todo medo, sabe? Então, assim, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo meio bobo, mas assim, é um exemplo real, né? Então eu tô andando com a minha filha pequenininha na rua, né? Eu e a Yuyu era bem pequenininha, né? E aí de repente vem um cachorrão bravo, né? Solto na rua, vem latindo assim pra cima da gente, né? Ela age com medo e ela começa a chorar desesperada. Eu ajo com amor, vou lá em cima do cachorro e agarro o cachorro com todas as minhas forças para o cachorro não atacar minha filha. Você entende? Ou você age, se você agir com medo, você não vai ajudar em nada, mas se você agir com amor, você ajuda em alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter, e aí eu vejo, né, que nessas horas é você que escolhe. Por isso que eu falo que nesse momento não é muito a ação de Deus, mas é uma decisão que você toma perante Deus, né? Então, assim, você que decide, você que escolhe se você quer ser guiado pelo amor ou pelo medo. Outra coisa que eu quero falar do medo é o seguinte: pessoas muito agressivas. Você conhece pessoas agressivas? Pessoas assim que toda hora quer atacar, assim, fala muito palavrão, tá toda hora xingando as pessoas, muito agressiva, muito violenta, assim. Essas pessoas, elas são assim por causa do medo. São pessoas inseguras, são pessoas que não têm segurança em si mesmo e nem em Deus. E aí elas se tornam pessoas agressivas. Então tudo é motivo de violência, de agressividade nas palavras, tá sempre atacando alguém. Gente que tá sempre falando mal uns dos outros é porque tem falta de segurança de quem ela é, né? É que nem aquele gato no canto acuado, né? Com os pelos para cima, tá com medo e se torna o quê? Se torna agressivo, porque não sabe como reagir, né? Então, assim, meu conselho, olha para o Salmo 56:3, né? E diz para você mesmo: mas quando eu tiver medo, confiarei em ti, né? Repete isso no seu coração: quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Ou seja, na hora da dificuldade, na hora de ter medo, ao invés de ser guiado pelo medo, seja guiado pelo amor, né? E quando você é guiado pelo amor, você toma decisões melhores, você ajuda as pessoas, né? Você confia em quem é mais forte que você, né? Naquele caso de eu e a Yu na rua com o cachorro, depois que o cachorro viu o tamanho do papai, o cachorro saiu correndo, né? O cachorro saiu correndo, mas daí eu falei para Yu, né? Yu, não fica com medo, o papai tá aqui com você, né? E se nós soubéssemos que nós estamos segurando na mão de Deus todos os dias, a gente não seria guiado pelo medo, a gente seria guiado pelo amor do papai que está sempre com a gente, né? Então, assim, esse versículo eu acho que é muito pertinente para nós. Versículo 4 diz então: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me
o simples, quem poderá fazer o simples mortal? Não é verdade? Eu acho que o mortal pode fazer coisas ruins com a nossa vida, mas mais uma vez, né? Na nossa segurança do Senhor, né? O Senhor é a nossa segurança, nosso refúgio. O que ele pode fazer contra a nossa alma? Nada, né? Então nós temos segurança naquilo que é mais importante, que é o nosso coração. Aí do 5 ao 11, então, a gente vê aqui a gente entendendo como que age o inimigo, né? Em todo tempo eles distorcem a minha palavra, estão tramando para prejudicar-me, né? Eu vejo assim que quando eu li esse trecho aqui, eu estava pensando, né? Tem gente que fica te vigiando só para pegar uma falha na tua vida e apontar um dedo. Já viu gente assim? É complicado, né? Mas tem. É gente assim, só porque você falou que é crente, fica de olho em você para ver uma falha para poder te acusar. Você não fez, você não faz quase nada de errado, mas assim, a hora que você erra, né, a flecha vem, né, e o dedo indicador vem na tua cara falando assim: "Ah, você que fala que é crente, faz essas coisas", né? Então assim, e o pior é quando isso vem de dentro da igreja. Então, assim, pessoal, isso vai ter em todo lugar. Isso vai ter em todo lugar, né? Então, assim, as pessoas distorcem a minha palavra. Sabe quando eu, por exemplo, que prego muito, que falo muito, né? Eu falo demais, né? Mas sabe, às vezes quando você fala demais, você tem um problema, né? Porque aí você falou tanta coisa, aí você pegou aquele exemplo errado que você estava tentando dar para falar o certo, e a pessoa só prestou atenção no exemplo errado que você estava dando. E a pessoa fala: "Ah, não, vou até falar. Teve um dia lá no Wave, era um domingo de Wave, e a gente trouxe um casal de missionários fantástico. Eles são missionários lá na Tailândia hoje. E eles estavam explicando do budismo. Eles estavam explicando do budismo. Aí alguém lá da Imel de São José dos Campos, uma mãe me liga e falou assim: "Pastor, que história é essa de você ensinar para os jovens que o Buda é um Deus vivo?" Eu falei: Como? A minha filha foi na sua palestra, né? Na minha não, né? Na palestra do missionário que a gente chamou, e falou assim: ela falou para mim que estavam falando lá que o Buda é um Deus vivo. Eu falei assim: pronto. Será que a sua filha não dormiu no resto da palestra, né? Ou será que ela estava jogando o joguinho do celular na hora que começou a explicar de Jesus, né? Você sabe, você entende? Então, assim, qualquer pessoa dentro e eu vejo que às vezes, sabe quem usa muito essa artimanha? As redes de televisão e os repórteres, né? Eles pegam um cara que fala assim, um presidente, sei lá, um governador, e aí eles pegam todo aquele discurso e pega só o trecho que eles querem para formar uma sentença para acusar aquele camarada de que ele é um conspirador contra a população brasileira, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, né, pessoal? Mesmo na Bíblia, um texto fora de contexto é um pretexto, né? Um texto fora de contexto é um pretexto. Então, assim, e aí, pessoal, como que você vai fazer para se proteger disso? Como que você vai? Como que eu, que prego várias vezes aí, eu vou me proteger disso? Não, eu acho que não dá. Né? Eu acho que o mais importante é eu ter a minha segurança no Senhor. É por isso que o Salmo está falando, pessoal. As pessoas podem te atacar, as pessoas podem conspirar contra você, as pessoas podem distorcer as suas palavras, mas que a sua consciência esteja limpa no Senhor, que você se apoie naquilo que Deus fala de você e não naquilo que as pessoas falam de você. Às vezes porque
o líder fez alguma coisa contra, sei lá, contra meu marido, contra minha esposa, contra meus filhos, e aí a imagem daquela pessoa vai para água abaixo, e aí a pessoa, às vezes a gente começa a procurar palavras que venham mostrar que eu tô certo, e aí a gente, ao invés de olhar pro contexto, a gente pega um texto e transforma num pretexto para defender aquilo que eu quero falar, sabe? Então, confia no Senhor, pessoal. Sempre vai ter gente te atacando. Sempre tem gente te vigiando para te pegar em alguma falha, né? E todos nós somos humanos, então assim, a gente está sujeito a isso. E do versículo 10 até o versículo 11, só queria deixar o versículo 9, que eu acho lindo isso, né? O versículo 9 termina dizendo assim: com isso saberei que Deus está a meu favor. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Em outra versão fala assim, que Deus é por mim. Deus é por mim. Acho tão bonito falar isso, né? Deus é por mim, né? Quando a gente está em dificuldade, quando eu estou em dificuldade, eu também gosto de falar assim. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí o versículo 10 até o 13, então, a gente vê que o salmista Davi, ele está confiando em Deus. Confio em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Cumprirei os votos, né? O versículo 12 já tem um compromisso de obediência, né? Quando ele fala cumprirei os votos, né? Significa que você vai cumprir com aquilo que você prometeu. E eu estava pensando aqui comigo, né? Essa palavra votos é muito forte quando a gente casa, né? Toda vez que você casa tem aquele momento dos votos, né? Que é tão bonito, né? Mas depois de anos de casado, eu fico pensando, né? A gente deveria voltar naquele dia do casamento e rever o que a gente prometeu naquele dia. Eu não sei se você já fez isso, mas assim, eu fiz isso 2 vezes, que eu fiz o curso de Casados para Sempre, lá no curso a gente faz isso, né? Volta lá no dia do seu casamento e relembra aquilo que você fez, os seus votos que você fez para a pessoa, né? E eu tava lembrando, preparando esse estudo, que eu falei para Débora assim, Débora, eu vou louvar a Deus e agradecer a Deus todos os dias pela tua vida, né? Aí eu fico pensando assim, quantas vezes eu acordei bravo e não agradeci nada pela vida dela, né? Então, assim, talvez seja um momento com Deus que a gente fala, não, Deus, eu quero cumprir os meus votos para com o Senhor, ou seja, eu quero apresentar diante do Senhor um coração obediente. E aí o versículo 13 termina falando o quê? Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Ou seja, esse último versículo 13 aqui é aquele pedaço da oração do Pai Nosso que a gente ora dizendo assim, Senhor, livra-nos do mal, né? Deveria ser nossa oração todos os dias, né? Deus, livra-nos do mal, livra-nos do ataque do mal. Vamos lá, Salmo 57. O Salmo 57 ele tem como título, né, na revista atualizada, Louvor pela benignidade divina. Louvor pela benignidade divina. E aí a explicação do Salmo, para que o mestre da música, de acordo com a melodia, não destruas, né? Poema davídico, né? Quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Então, assim, esse Salmo 57, ele traz essa ideia da benignidade de Deus, do amor de Deus, de encontrar refúgio em Deus, né? Eu falei várias vezes para vocês daquele versículo, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, né? Mais uma vez, eu entendo que a benignidade de Deus está aí. Mateus capítulo 11, né? Versículo 28 e 29.
Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Essa é a benignidade de Deus. É os braços do Pai que estão abertos para você. Né? O Salmo 57 ele traz essa ideia de abrigo, de refúgio. Né? Ele começa assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Né? E assim, vários trechos da Bíblia fazem essa comparação de uma ave-mãe que cuida dos seus filhos debaixo das suas asas. Né? E é assim que Deus... E é interessante, né, pessoal? Eu vou pregar esse domingo um pouquinho sobre essa coisa de estar debaixo das asas de Deus. Estar debaixo da graça de Deus. Por quê? Porque estar debaixo das asas de Deus, Deus, ele é essa ave-mãe que está cuidando dos seus filhotes. Mas você é um filhote, né, que pode decidir. Eu quero ficar debaixo da asa de Deus ou eu não quero, não é verdade? Cada um decide por si mesmo, né? Pode ter alguém que chega e fala assim: não quero estar debaixo das asas de Jesus. Beleza, fica à vontade. Jesus, ele não vai obrigar, né? Jesus não vai amarrar você embaixo das asas do Pai. É você que vai decidir, né? Você que escolhe, né? Então, assim, eu vejo aqui que nesse momento é você que escolhe aonde você quer estar, né? O filho pródigo, por exemplo, ele poderia ficar debaixo das asas do pai. O que ele fez? Ele preferiu pegar a herança e sair correndo para aproveitar a vida, né? Então, assim, eu quero estar debaixo das asas de Deus. Então, essa tem que ser uma decisão sua, né? Então, assim, a nossa oração de manhã também deveria ser essa: Deus, eu quero estar debaixo das suas asas, né? E é por isso que o versículo 2 ele fala: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus para que comigo cumpra o seu propósito, né? Então, ou seja, eu clamarei, ou seja, é da minha parte. Eu vou declarar para o Senhor que eu quero estar debaixo das tuas asas, né? Então essa é a benignidade de Deus, é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Abre comigo 2 Timóteo capítulo 2, 24. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo 2, 24 diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. É assim que nós deveríamos ser benignos, né? A benignidade de Deus refletida nas nossas atitudes. Assim como Deus também não se apressa em irar, a gente também busca ser mais paciente com as pessoas. Esse Salmo 57 ele é dividido em dois blocos também. O primeiro bloco de 1 a 6, que fala sobre um apelo do salmista por proteção, lembrando que esse salmo foi escrito naquele momento onde Saul está perseguindo Davi. Saul descobriu que o Davi foi ungido rei, e aí a ira de Saul é implacável sobre a vida de Davi. Então, o Saul ele começa uma perseguição mortal sobre a vida de Davi, mas o versículo 7, por exemplo, você olha Davi dizendo que o meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei ao som de instrumento, acorde a minha alma, né? Versículo 9, eu louvarei, ó Senhor, entre as nações e cantarei os teus louvores entre os povos. Versículo 10, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Então, esse segundo bloco do 7 a 11 é a expressão de louvor de Davi, né? Então, Davi, em meio à perseguição, em meio ao inimigo, né? E é interessante, né, pessoal? A gente fala de inimigo, né? A gente sempre pensa num ladrão, né?
em alguém querendo fazer um mal, mas às vezes, dentro da nossa própria casa a gente tem inimigos, inimigos que são gente que a gente ama, né? Que infelizmente encontram algo errado em você e resolve ser teu inimigo, né? São momentos, não estou falando de inimigo eterno, mas assim, momentos de inimizade. Nós passamos por momentos de inimizade, né? Ou quando você fica bravo com a pessoa, você se tornou inimigo. A pessoa ficou brava com você, a pessoa se tornou teu inimigo. Então, não entenda inimigo como o eterno inimigo, o diabo, Satanás, mas às vezes até pessoas que a gente ama tornam-se nossos inimigos em alguns momentos da nossa vida, né? Então, assim, existe essas situações também. Mas, em todo momento, eu exalto ao Senhor e expresso meu louvor a Deus. Vamos lá, capítulo 58, Salmo 58, ele tem como título A Sorte dos Ímpios, né? Pelo menos aqui na revista atualizada, ele fala isso, a sorte dos ímpios. Ao mestre de cantos, segundo a melodia, não destruas. Então, o versículo 58, o capítulo 57 e o capítulo 58, eles estão dentro desse hino chamado Não Destruas, né? E aí, o Salmo 58, ele é dividido em dois blocos, né? O primeiro bloco de 1 a 5, que vai ser uma acusação, né? Uma acusação que o Davi faz contra aqueles inimigos, e depois o versículo 6 até o versículo 7 é uma imprecação. Lembra que eu falei para vocês sobre os salmos imprecatórios, né? O que é um salmo imprecatório? É um salmo que exala um sentimento de vingança, né? O versículo 6 não chega a ser engraçado, pessoal. O versículo 6, ele diz assim: quebra os dentes dele, Senhor. Imagina se essa deveria ser a nossa oração, né? Os dentistas que iam ficar felizes, né? Quebra o dente dele, Senhor, né? Não, né? Então, assim, o que é essa expressão? Mais uma vez, né? Para quem começou agora a estudar salmos com a gente, né? Os salmos imprecatórios são salmos que tratam desse sentimento de maldição para com as pessoas que fizeram mal ou que atacaram. Na verdade, não é, a maldição e a justiça é uma mesma moeda. Se olha de um lado é maldição, do outro é justiça. Por quê? Porque a salvação, Jesus Cristo, né? Lembra quando a carta de Paulo diz que nós somos a boa fragrância, o bom perfume de Jesus? Então, para quem está sendo salvo é um bom perfume, mas para quem está em perdição, longe de Deus, é cheiro de morte. Não é engraçado? Né? Então, é uma mesma moeda que tem dois lados. Para uns é justiça e para outros é maldição. Por quê? Se você estiver longe de Deus, é cheiro de morte, mas se você estiver com Deus, é cheiro de salvação. Então, o que eu quero dizer, o imprecatório, o salmo imprecatório, mais uma vez, né? O salmo imprecatório é o quê? É a manifestação do sentimento humano, né? É a manifestação do sentimento humano. Não é que a gente tem que começar a orar dessa maneira. Então, de agora em diante, eu vou começar a orar para Deus quebrar os dentes dos meus inimigos. Não é para você fazer isso. É para a gente poder olhar para esse salmo e entender que nós somos seres humanos. E a gente se ira, não é verdade? Quem aqui não fica irado com uma situação ruim, com uma situação, sabe, você fica inconformado com uma situação, a gente fica com raiva. Mas a Bíblia ela não ataca, não fala para você que a ira é pecado. A ira, ela pode se tornar um pecado se você concretizar a tua ira, se você transformar a tua ira em uma ação, aí virou pecado, né? Mas a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não é engraçado? A Bíblia fala, irai-vos, mas não pesquei. Como assim, né? Eu achava que a ira era pecado, eu entendo que não. A ira não é pecado, mas a ira,
quando ela se transforma num senso de vingança, ela transformou em pecado. A ira, quando você resolve bater no seu inimigo, ela se tornou pecado. A ira, enquanto você está falando, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos, acho que ainda não é pecado, mas na hora que você der um soco na boca da pessoa e quebrar os dentes dela, aí sim virou pecado. Você entende o que eu estou falando? Né? Você entende que faz sentido que a gente, por isso que eu falei, nós temos que tomar cuidado com os salmos. Por quê? Porque os salmos, muitas vezes, principalmente os salmos imprecatórios, né? Eles são salmos que exalam, que expressam o sentimento humano, né? Então aqui o que está acontecendo? No primeiro bloco, o Davi, ele está acusando os inimigos, né? Livra-me desses inimigos que praticam mal, que são assassinos. Vê como eles ficam à espreita, eles ficam observando, né? São homens cruéis que conspiram contra mim sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Olha só que interessante, né? Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa da igreja e essa pessoa da igreja estava assim. Era no trabalho, ela trabalha numa firma multinacional, uma firma gigante, e ela estava fazendo bem o trabalho dela e os colegas de trabalho começaram a atacar ela. Por quê? Eu acho que assim, em grandes empresas você tem esse perigo, né, de concorrência, né? Quando uma pessoa começa a se sobressair, né, começa a ganhar postos mais altos, os outros ficam com inveja e acham que o cargo deveria ser deles, né? E aí ela estava brava, ela estava chateada, não estava entendendo o porquê de tudo isso. E aí eu expliquei para ela o seguinte, olha só essa frase que legal, né? Só se atira pedra em árvore que dá fruto. Só se atira pedra em árvore que dá fruto. Então assim, se a árvore não tem fruto, alguém vai jogar pedra para tirar o fruto dessa árvore? Não. Alguém vai batendo com pau nessa árvore para a manga cair? Eu sei que muita gente aqui veio de Marília, veio lá do interior de São Paulo. Lá no interior de São Paulo tem muita manga, né? E quando você tem uma manga, o que o pessoal faz? Você olha para a manga assim, cheia de manga, o que você faz? Ou taca pedra ou dá com pau, né? Pega um bambu e começa a bater na árvore para quê? Para pegar os seus frutos. Então, assim, só se atira pedra em árvore que dá fruto é o seguinte: quando você começa a fazer as coisas bem, as pessoas começam a atacar, né? Tem jeito, né? Tá dando fruto, a pessoa começa a atacar. Então, assim, eu entendo o quê? Que nós precisamos estar preparados para receber os ataques da vida. Queridos, vai ter ataque, não tem jeito, né? Se você achar que não vai ter ataque de nenhum lado, é ilusão da sua vida. Sempre que você começa alguma coisa, você faz alguma coisa boa, você está praticando alguma coisa boa, vem ataque, não tem jeito, né? Pode ter 99 pessoas concordando com você. Às vezes tem uma que não gostou, que não vai com a tua cara. O que eu vou fazer se a pessoa não gosta de mim, né? Não, mas todo mundo gosta. Tem gente que não gosta, né? Então não tem problema. Então isso e na igreja isso é real também, né? Na igreja isso é real. Então eu sou pastor há um bom tempo já, né? Não muito, mas assim, há um bom tempo. E eu vejo, tem gente que não gosta de mim. Vou fazer o quê, né? Tem gente que não gosta de mim. Aí a outra pessoa, mas como, pastor? Como que tem gente que não gosta de mim? Tem gente que não gosta de mim, né? Lá na igreja coreana, assim, mais de 1000 membros, tinha gente que não gostava de mim, né? E não tem problema, pessoal. Por quê? Porque você tem que entender que você não vai agradar todo mundo, né? O seu jeito de ser não vai agradar todo mundo. O seu jeito de lidar com as situações não vai agradar todo mundo. Então tenha essa consciência de que da opinião que Deus tem sobre a sua vida. Então esse Salmo 58 aqui, ele é meio pesado, né? Porque
porque ele é um salmo imprecatório, nesse sentido de que ele ataca, né? Ele fala dos ímpios, né? Eu queria só que você olhasse comigo o versículo 10 e o versículo 11, que ele diz assim: os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Que negócio mais macabro, né? Mas assim, você vê que isso é um imprecatório, isso é o sentimento humano. E versículo 11 termina então o quê? Então os homens comentarão: de fato os justos têm a sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Então assim, mais uma vez, né? A gente pensa muito na nossa reputação. Para nós, a nossa reputação ela é muito importante, né? Mas assim, se você pensar muito na sua reputação, você vai fazer muita coisa baseado com a sua própria força. Deixa a sua reputação nas mãos de Deus. Se preocupa, queridos, presta atenção, se preocupa com a reputação que você está criando diante dos olhos de Deus, não só diante dos olhos dos homens. Por quê? Mais uma vez, diante dos olhos dos homens, você nunca vai agradar todo mundo. Já que eu não vou agradar todo mundo, então meu coração vai agradar a Deus. Só uma história, né? Eu fui com a Débora lá para Houston, no Texas, e a gente foi lá que a gente aprendeu como que faz a INC, né? Igreja nas Casas, a gente aprendeu nessa igreja de Houston. E aí teve um dia que a Débora estava conversando com a senhora Shin, que é a esposa do pastor Eric lá da igreja, o pastor titular. E aí a Débora falou para ela assim, né? Como que a gente faz com as pessoas que reclamam e não gostam de nós como esposa de pastor? Porque esposa de pastor é terrível, né? Esposa de pastor é assim. Ela não é a pastora, mas assim, é aquele do compre um e leve dois, sabe? Às vezes a gente vê assim, compre um e leve dois, né? Ganhe o pastor e aí a esposa vai trabalhar também. Então eu penso assim, sabe, pessoal? A esposa do pastor, ela não é pastora, né? Em algumas igrejas eu vejo que acontece isso, né? A esposa do pastor automaticamente se torna pastora. Não. Se ela não tem chamado, se ela não tem a vocação, ela não precisa ser chamada de pastora, né? Mas assim, às vezes a gente olha e pensa assim, poxa, ela é a esposa do pastor, ela tem que fazer as coisas. E aí essa esposa de pastor de Houston, a senhora Shin, ela chegou para Débora e falou assim: ó, Débora, é o seguinte, aqui na igreja, se eu faço as coisas, as pessoas reclamam. Se eu não faço, as pessoas reclamam. Então, eu decidi não fazer nada. Por quê? Porque eu prefiro que a minha reputação seja construída em Deus e não nas pessoas. E aí então ela faz um monte de coisa na igreja. Ela faz um monte na igreja. Mas ela decidiu no coração dela que tudo que ela faz é para agradar a Deus e não para agradar os homens. Olha que bonito, né, pessoal? Se você aprender essa lição, muita coisa vai melhorar na tua vida. Porque a gente age muito das nossas ações é baseada naquilo que as pessoas pensam da gente. E se você vivesse preocupado com o que Deus pensa de você, você ia viver muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Por quê? Porque a sua reputação está sendo construída aos olhos de quem? De Deus ou dos homens? É claro que a gente quer ir num lugar onde todo mundo fala, nossa, que coisa boa ter você aqui. Né? E eu acho que muitos de nós têm esse senso de utilitarismo. Muita gente pensa assim, puxa, se eu estou naquele lugar e eu não estou sendo útil, eu não presto. Não, não tem nada a ver, né? Às vezes esse senso de utilitarismo faz você ficar mal com você mesmo. Ah, porque eu não estou fazendo nada, então me sinto inútil, me sinto um peso. Não, não, né? Construa sua reputação aos olhos e a preocupação de Deus sobre a sua vida. Salmo 59. Salmo 59 tem como título a súplica pela libertação, a súplica pela libertação. E aí o Salmo 59 é dividido em dois blocos também. Primeiro é um bloco de pedido de livramento, que vai do versículo 1 até o versículo 15.
do versículo 1 até o versículo 15, o salmista está pedindo por livramento, clamando por livramento, e do versículo 16 e 17, o salmista está declarando louvores pela ação de defesa do Senhor sobre a vida dele, né? Então, vamos lá. Então, o versículo, o Salmo 59 começa dizendo assim: livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe à prova, põe fora do alcance dos meus agressores, livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita, os homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles preparam as presas para atacar-me, levantar-me e ajudar-me. Levanta-te para ajudar-me, olha para a situação em que me encontro, ó Senhor Deus dos exércitos. E ele continua dizendo, declarando para Deus, né, para Deus cuidar dele. Uma coisa interessante para você ver, né, as estrofes dessa música, né? O versículo 6, ele fala assim: eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Se você olha o versículo 14, olha o 14 é igualzinho. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Né? Então, assim, você vê que é um poema, né? É uma canção, porque tem versos. Os versos, às vezes, começam da mesma forma. Santo, 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 Deus onipotente. Sabe, esses hinos, de uma certa maneira, o hino Santo, Santo começa várias vezes com a mesma frase, Santo, Santo, Santo. Então aqui a gente vê que, de uma certa maneira, o Salmo 59, ele é uma canção, é uma melodia, e essa melodia tem estrofes. E dentro dessas estrofes você pode dividir nesses blocos, né? Os meus inimigos que me cercam, né? E nós estamos sempre passando por dificuldades, né? Sejam elas visíveis ou invisíveis, nós estamos passando por dificuldade. E os inimigos, eles ficam à espreita. Abre comigo, pessoal, em 1 Pedro 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Veja só no versículo 8. Versículo 8 diz assim, ó: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então o nosso inimigo, ele está à espreita, né? Ele fica vigiando para encontrar seu ponto fraco. Quando ele encontra seu ponto fraco, ele enfia o dedo nessa ferida para te machucar, para te atacar, para você ficar desanimado. O inimigo, ele está sempre procurando um ponto fraco nas nossas vidas, né? E como nós somos humanos e nós somos falhos, nós somos de carne, né? Então a gente tem pontos fracos, não é verdade? Às vezes teu ponto fraco é uma frase que alguém te fala, o ponto fraco é ver uma pessoa brava com você, o ponto fraco é as tentações, o ponto fraco, não sei, cada um tem seu ponto fraco, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? E 1 Pedro diz, vigiem, né? Cuidado, porque o inimigo, ele está procurando, ele tá procurando uma presa, ele está procurando um jeito de te atacar. Então, assim, vigie no sentido de preste atenção, né? Tome cuidado, clame a Deus por livramento, né? Eu escrevi aqui, tem gente que só está esperando você errar para jogar na sua cara. Eu chamo essas pessoas de fiscais da amargura. Eles estão amargurados e eles ficam procurando em você uma falha para poder... Ah, tá vendo? Falei que aquele camarada estava errado. Falei que ele era assim, né? Então, só tá esperando uma falha, né?
E eu vejo que tem gente que é assim, né? Que ao invés de te ajudar e te consertar antes, espera você errar para atacar o dedo na sua cara e falar, falei que você ia errar, né? Então assim, então assim, tem gente que é assim, pessoal, toma cuidado, né? Cuidado porque existe isso mesmo, né? Mas versículo 9 e 10, olha só o versículo 9 e 10. Ó, tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, é o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Né? E aí o segundo bloco desse salmo, que é o versículo 16 e 17, que vale muito a pena a gente ler junto, ele diz assim: mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Né? O versículo fala, mas eu cantarei louvores à tua força. Né? A palavra, o ditado popular diz assim, quem canta, os males espanta. Na verdade, nem sempre, né? Mas assim, é bom cantar louvores ao Senhor, né? Porque quando você canta louvores ao Senhor, tem vezes que você não tem palavras. Foge palavras para você buscar a Deus, para você clamar a Deus. Canta, canta porque a música, né, ela fica encravada no nosso coração, não é verdade? Fica encravada na nossa mente. Sabe aqueles refrão de música que não sai da nossa cabeça, né? Tem uma musiquinha que eu tenho cantado esses dias, fala assim: meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. E às vezes eu penso que a música, ela nos ajuda a tirar de dentro do nosso coração aquilo que a nossa razão esquece. Olha que bonito, eu estou inspirado hoje, hein? Inspirador. A música ajuda a tirar do coração aquilo que a nossa razão esquece. Olha só, hoje eu estou inspirado mesmo, né? Mas eu penso que é por isso que é bom cantar, né, pessoal? A música, ela tem um negócio meio espiritual, assim, né? Quando a gente canta, a gente sente uma coisa diferente, né? E é bom a gente estar lembrando e pensando disso, né? Que não que quem canta aos males espanta, mas assim, que a canção Louvor ao Senhor traz de dentro de nós, né? Talvez seja um grito do Espírito Santo nas nossas vidas, para a gente lembrar e declarar quem Deus é para cada um de nós, né? Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Né? E por vários momentos nós passamos por dificuldade, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. O versículo 17 diz o quê? Ó força, ó minha força, canto louvores a ti, tu és o Deus do meu alto refúgio, Deus que me ama, Deus me ama, né? E eu quero encontrar a minha força nele. Amém? Salmo 60, então, para terminar, é um salmo que tem como título a oração em tempos de guerra. E ele também ele é dividido em 3 blocos, de 1 a 5. O salmista tem esse sentimento de abandono. Do 6 ao 8, ele coloca o controle do Senhor sobre a mão sobre as nações. E o 9 ao 12 é a confiança do povo em Deus. E eu vejo que aqui no versículo 1 a 5, quando a gente olha para o Salmo 60, ele é bem assim, do coração, né? Aquele negócio de Jó, quando Jó começa a reclamar, pô, Deus, cadê você, né? Fala comigo, Deus, vai ficar em silêncio, né? E aí o salmista aqui, ele diz, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus, tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste as fendas. Repara tuas brechas, pois ameaça desmoronar-se.
fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante, mas aos que te temem deste um sinal para que fugisse das flechas. E aí tem uma paradinha, né? Aqui uma pausa, mas eu fico pensando, né, pessoal, que muitas vezes a gente reclama de Deus, e eu sempre, quando eu vejo esse texto, eu lembro de uma imagem, de um desenho muito legal, né? Tem um menininho assim, que está perto de Deus, e aí ele recebe uma pedrada, bate uma pedra na cabeça dele. Aí ele começa a chorar e fala assim: poxa Deus, você não me protegeu, né? Aí quando a imagem abre assim, Jesus está com o braço aberto assim, e ele é pequenininho atrás de Jesus, Jesus tomando um monte de pedrada, e só uma pequenininha escapou de Jesus assim, e bateu na cabeça dele, e ele está reclamando. Mas Jesus está tomando todas as pedradas grandes que poderiam matar ele, e uma pequenininha que fez um dodói, né? Sabe dodói? Ai, fez um dodói. Ai, Deus esqueceu de mim. Então, às vezes eu acho que é isso, sabe, pessoal? Às vezes na nossa vida, a gente passa por um sofrimento pequeno e a gente começa a reclamar. Cadê Deus nessa hora? Cadê Deus? Cadê Deus quando eu recebi essa pedrada, estou passando por essa dificuldade? Cadê Deus? Cadê Deus? Né? E a gente está sem. Eu vejo que o nosso lado humano muitas vezes falha nesse momento onde a gente passa por sofrimentos pequenos e a gente começa a reclamar de Deus achando que Deus abandonou a gente, né? E eu acho, pessoal, sabe, que a gente precisa aprender a cair, a gente precisa cair para nós aprendermos a levantar, não é verdade? Ninguém aqui é uma pessoa perfeita. Todos nós falhamos, todos nós. E a falha faz parte das nossas vidas, né? A gente precisa entender que o sofrimento das nossas falhas, elas são reais. E às vezes na nossa dificuldade, né? Na hora que a gente cai no chão, a gente fica pensando: pô, cadê minha mãe, mano? Minha mãe esqueceu de me pegar a hora que eu ia cair? Não, né? Mas às vezes a gente pensa assim: por que a gente cai? A gente cai para aprender a levantar. Tem um ditado chinês que diz assim: fracasso não é cair, fracasso é recusar-se a levantar. Olha que interessante. Fracasso não é cair, pessoal, porque todo mundo cai, todo mundo erra, todo mundo falha. Isso não é fracasso. Fracasso é quando você se recusa a levantar. Fracasso é quando você desiste da vida. É quando você desiste de lutar, né? Porque cair faz parte da vida, né? Cair faz parte. Então, do versículo 6 até o versículo 8, ele diz assim: do santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha e Manassés também. E Efraim é o meu capacete, e Judá o meu cetro. Moabe é a pia que lavo, Edom, e em Edom atiro a minha sandália sobre a Filistia, dou o meu brado de vitória. Olha só, quantas cidades que ele falou aqui: Siquém, Sucote, Gileade, Manassés, Efraim, Judá, Moabe, Edom e Filistia. Todas essas cidades que são citadas nesses versículos fazem parte do controle de Deus, né? Então, por exemplo, Edom era um lugar onde o Efraim era um lugar onde existia um exército muito forte. A defesa de toda Israel era muito vinda de Efraim. Gileade é um lugar de cura, um lugar de restauração, né? Moabe, Edom e Filistia são os três maiores inimigos, as cidades inimigas, né? Moabe, lembra que eu falei? Moabe e Edom vieram das filhas de Ló, quando elas seduziram o pai para terem filhos, e aí o filho desse erro se tornou o povo de Moabe e se tornou o povo de Edom, né? E os filisteus, né? A Filistia é de onde vem o Golias, né? O Golias vem da Filistia, né? Os filisteus sempre foram inimigos dos israelitas, porque os filisteus sempre quiseram atacar. Então, mas mesmo essas cidades inimigas, eles fizeram parte do plano de Deus
para a construção de um povo, de um reino inabalável. Não é interessante, pessoal? Às vezes a gente acha assim, esses inimigos, por que Deus deixou esse governante terrível governar o nosso país? Mas não, até mesmo ele foi usado por Deus para que nós nos tornássemos mais fortes. Lembra que eu falei uma vez, né? O sofrimento é uma moeda de dois lados. Você pode enxergar como um mal vindo sobre a sua vida, ou você pode enxergar como um treinamento para você ficar mais forte, né? Os dois lados de uma mesma moeda. Então, a gente tem que pensar nisso. E termina o versículo 9 ao 12, dizendo aqui: quem me levantará a cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste cair nos nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois é inútil o socorro do homem. Versículo 12. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisoteará os nossos adversários, né? Então, o Salmo termina declarando essa confiança no Senhor, que nós possamos confiar no Senhor em meio às adversidades da vida, em meio às nossas dificuldades, que nós possamos confiar em Deus e deixar a nossa confiança nele, que é o nosso socorro bem presente, que é a nossa força e a nossa fortaleza no dia da angústia. Amém? Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Pastor, o que é epígrafo? Nem eu sei, tia, mas eu posso ver Tá, no dicionário. tá. Eu Repete. acho que tem a ver com música, não tem não? Eu acho que não. Alguma coisa de Poema música. epígrafo. Repete muito. É epígrafo ou epígrafe? Epígrafo. Epigráfico. Epígrafo. Epigráfico. Aqui diz que epígrafo é funcionário entre os atenienses encarregado da contabilidade das contribuições. Epígrafo. Epigráfico. Hã? Epigráfico? Não, epígrafo. Não, Epígrafo. epigráfico. É no título que está escrito. No 58, no 57, 8, 9, dentro do título. Análise e conhecimento de tudo aquilo que compõe as inscrições antigas. Ciência que dedica ao estudo das inscrições lapidares, inscritas em pedras. Então, o epígrafo talvez seja o texto que fala sobre alguma determinação inscrita numa pedra, numa lápide, alguma coisa assim, né? Eu já li essa palavra nos Salmos, mas não me lembro de gastar muito tempo nisso. Bom, alguém mais tem alguma outra pergunta? Algum comentário? Alguém mais? Não? Tá bom. Vamos orar então, para terminar nossa devocional de hoje?